Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, porque as pessoas têm perguntado também, antes da gente entrar em alguns assuntos aqui, porque a gente fala bastante, né, que às vezes os líderes que estão na corporação Mormon, que já tem aquela intenção, aquela índole ruim, o emocional das pessoas estão nas mãos deles, muitas das vezes. E às vezes algumas pessoas que eu converso paralelamente, que falam a respeito desse tipo de estrago emocional que é feito dentro da corporação. E muitas das vezes as pessoas questionam como sair disso. Às vezes você é tão machucado com coerção e medo dentro da corporação que a gente já viu que sequelas ficam por muito tempo. Quando você está buscando sair da corporação porque você levou rasteira de informação, ou porque você não aguenta mais aquela coerção e medo, ou porque você foi subjugado, ou porque fizeram fofoca de você, disputa de cargos e todas essas coisas culturais que tem dentro da corporação Mormon, aí às vezes você cai na real, preciso sair daqui, não faz mais bem para mim. Isso já é um passo para uma cura do emocional machucado, sair do lugar que está te fazendo mal. Isso aí a gente tem que ver como o primeiro passo. Mas e daí para frente, o que é feito? As pessoas têm perguntado isso para mim. Porque, por exemplo, né, um baita machucado emocional que você sai da corporação. Como que você cura isso? A gente tem falado aqui, né, esse próprio podcast é feito para você receber empatia sobre aquilo que você viveu lá dentro. Porque, querendo ou não, algumas coisas que eu trago para cá, às vezes você já vivenciou. Você vai falar, eu não sou um peixe fora d'água, olha aqui. Ou às vezes as pessoas vão fazer os comentários, principalmente quando a gente faz a postagem no YouTube, que tem como comentar, as pessoas vão ler lá, olha, outras pessoas passaram coisas como eu. Para você ver que não está sozinho. E isso faz parte já da cura emocional também. Isso é importante. E o cuidado que a gente tem que ter após sair da corporação é muito grande. Porque por mais que você fala, eu tava lá, tava anestesiado, tal, mas ainda assim a verdade é melhor. E ao sair realmente carrega, às vezes, essas sequelas emocionais. Às vezes você sai de lá com uma ansiedade, uma síndrome do pânico até, muitas vezes acontece, de tanta coerção e medo, baixa autoestima, entre outras coisas. A gente tem falado aqui que, por exemplo, terapia. Você vai buscar, por exemplo, um profissional da psicanálise. No meu caso, eu trabalho como psicanalista, né? Eu atendo pessoas online do mundo inteiro. Então, eu falo com muita gente, às vezes, que tem problemas ou sequelas emocionais. E quando a gente pega algumas pessoas para poder ajudar, que as sequelas vêm através de religião ou seitas, ou seja o que for, coisas que elas acreditam em grupos de pessoas, às vezes o machucado que acontece quando elas querem sair dali é muito grande, porque às vezes você ou você já tem contatos com pessoas demais ali, fez todo o seu ciclo social, e para abandonar isso, fora tudo que fica dentro da sua cabeça que só você sabe. E eu tenho dito, né, que a terapia, por exemplo, através da psicanálise, ela tem ajudado muitas pessoas. Porque a psicanálise, por exemplo, ela vai a fundo, ela tenta ver os gatilhos que ocorrem quando deixa você para baixo, deixa você mal. E quando chega nesses gatilhos, é feito todo um trabalho para que aquilo não faça mais sentido e não interrompa toda a qualidade sua de vida. E devolva as qualidades para o seu emocional. Então, caso você que saiu da corporação, e até você que está com a recomendaçãozinha no bolso, mas às vezes está sentindo subjugado, emocional pesado, aquele peso nas costas, uma baixa autoestima, você já está sentindo, será que você gosta de você, ou não está mais gostando, tal, e já envolve a baixa autoestima. E a gente tem que ver sobre essas coisas. A gente tem que fazer pelo menos uma pequena autoavaliação. Então eu convido você a fazer uma autoavaliação, que às vezes a terapia pode te ajudar. A minha esposa, ela também é psicanalista, ela ajuda pessoas em N situações com o emocional, e esse é um trabalho muito importante, porque ao longo de toda a jornada nossa de trabalho, né, trabalhando com o emocional, nós vamos encontrando muita gente e que vê solução quando chega até a terapia. Eu também vou deixar aqui na descrição, se você estiver vendo pelo Apple Podcast, pelo Spotify, pelo Google Podcast,
vá até o YouTube, nesse mesmo podcast. Eu vou deixar na descrição o link para o Instagram da minha esposa, a Bia Psicanalista, para que vocês possam buscá-la caso ver a necessidade de poder ajudar com o emocional. Por mais que a gente faça esse trabalho, traga empatia para cá, as pessoas que comentam, essa corrente do bem que a gente faz, às vezes você precisa de um profissional. E não tem problema nenhum nisso. Existe, esses profissionais, os psicanalistas existem para ajudar essas pessoas através da terapia. Então eu vou deixar na descrição o link para ir direto para o Instagram da minha esposa, Bia Psicanalista, caso você ver que precisa de uma ajuda a mais, e isso é muito importante. Ou qualquer outro problema emocional que às vezes você está vivenciando, porque a gente sabe que a gente está numa época muito difícil. Eu preciso às vezes parar para falar sobre emocional, porque é uma dúvida das pessoas. Existe vida real depois do mormonismo? De tanta coerção e medo, será que existe? Existe sim. E se por um acaso você precisar de uma ajuda a mais de um profissional, por exemplo, da psicanálise, como eu estou falando, isso é magnífico, porque existe quem te ajudar. E esse trabalho aqui é muito importante, né? Eu tenho que falar sobre isso e acho que as pessoas se beneficiam quando ficam sabendo que existe sim vida depois do mormonismo e como tratar seu emocional caso você precise. Então essa autoanálise que você faz, né? Poxa, como que eu tô? Eu tô me sentindo bem, estou pleno, estou conseguindo vivenciar as coisas que eu quis, estou conseguindo fazer planos. Através de uma autoanálise você consegue ver, poxa, que eu estou indo bem, ou preciso trabalhar um pouco mais o emocional, talvez eu preciso de ajuda, esse tabu tem que ser quebrado também, pô, eu preciso ir para uma terapia, às vezes sim, e é muito bom, pode ajudar, tá? Então eu parei esses minutinhos para falar sobre isso porque eu sei que é necessário e muita gente tem dificuldade, tá bom? Então vou deixar o link na descrição do Instagram da minha esposa, Bia Psicanalista. Qualquer dúvida que você tiver, você pode procurá-la a respeito da psicanálise, tá? E o que eu tenho para falar para vocês, já emendando um pouquinho nisso, porque o último assunto que a gente tem trazido para o podcast é como que as pessoas são dentro da igreja. A gente tem falado que às vezes a gente encontra pessoas com a capivara mais suja do que pau de galinheiro. É até o nome de um podcast que eu fiz no passado aí. Porque às vezes você vive por anos, décadas, de uma maneira que não é o você verdadeiro. Aí você fica se reprimindo e quando você cai como membro da igreja, você cai pra valer. A gente tem falado sobre isso, né? No último podcast a gente falou disso. Aí acontece o quê? Aquelas coisas que a gente vê, nossa, aquele membro da igreja, que ele caiu feio. Parece até que caiu mais feio do que quem não é membro da igreja. Por que a gente pensa assim? A pessoa viveu tão reprimida dentro de si, que quando ela cai é pra valer. E às vezes a gente compara com as pessoas, poxa, nem pessoa de fora da igreja que eu conheço fez isso que ele fez. E eu já vi cada coisa cabeluda dentro da corporação. E vi mesmo, e vi. E isso acontece porque justamente por isso. Coloca pessoas, às vezes com um transtorno de personalidade narcisista, em pedestais, para guiar emocional de pessoas. É como você dá o cordeirinho para o lobo. Isso e aquele negócio que a gente sempre fala, né? Pô, o que a corporação se preocupa com o emocional das pessoas? Nada. Fiquei sabendo que saiu um programinha de psicólogo, não sei o que tem. Isso não vai pra frente, porque olha, corporação, olha os líderes que você tem. Lógico, tirando alguns que realmente servem de coração, mas a gente tem ali pessoas que são lobos em pele de cordeiro. Prontinho ali com o emocional, as ovelhinhas para serem destroçadas emocionalmente, porque a gente sabe que tem, fofoca, você fica subjugando as pessoas, às vezes você dá cargo para as pessoas, sabendo que às vezes ela precisa de uma vida, e você às vezes fala, tem uma revelação pessoal para você, irmão ou irmã, e você vai, e às vezes a pessoa, quantas vezes a gente deu um exemplo aqui, um membro que eu conheci, ou vários que eu já conheci nessa situação, conseguiu um trabalho, mas tinha que trabalhar em alguns domingos, para poder melhorar a situação financeira de sua família, não deixaram. O líder chamou, não, é melhor não, porque o Senhor um dia vai abençoar. É isso. Aí hoje em dia essa pessoa está fazendo subtrabalhos,
Mas aí eu pergunto, por quê? Porque alguém foi ter que liderar a vida dessa pessoa para falar para ela, não, perca essa oportunidade que é melhor para você. Tá vendo a canalice de alguns líderes que ficam lá dentro? Ou de próprias pessoas, aqueles coleguinhas, irmãos cobra, né? Não é o G.I. Joe, né? Mas é o cobra, que fica lá às vezes do seu lado ali, te incentivando a ir pro buraco. E quantas vezes eu vi isso acontecer? Irmãos invejosos, irmãs invejosas, irmãos fofoqueiros, irmãs fofoqueiras, que acaba com o irmãozinho ou a irmãzinha que tá do lado, que às vezes está lá de bom coração. Aí a gente fala que isso aí é um DNA ciclo dentro dessa corporação que vem desde Joseph Smith. As pessoas acham que está exagerando, mas não é. Para conhecer de verdade essa corporação, você tem que fazer parte dela. Então, se você está ouvindo as palestras dos missionários, que às vezes são rapazes ou moças muito bons, boas, elas são pessoas boas que vão lá, fazem de bom coração, cresceram assim como soldadinhos e vão falar como eu fui. Mas lembre-se que dentro dessa corporação tem muita coisa que também tem fora. Não pense que ali é o paraíso que falam. Para começar, se realmente fosse séria a coisa, né, se não fosse uma obscuridade, por exemplo, já escondendo toda a história, eles falariam, pô, Joseph Smith foi isso, enfiou a cara no chapéu e lá e falaria tudo e tal, escondia cavalos, depois procurava e tentou assassinato ao governador e não conseguiu e tal, N coisas. Poligamia nem se fala. Mas a igreja esconde essas coisas. E às vezes, depois que você está lá, já com a venda nos olhos, aí você pode até tentar descobrir alguma coisinha, mas você já está preso demais. E é raro, às vezes, as pessoas que pulam o murinho e falam, pô, eu não vou ficar aqui mais, porque me machuca. Então, através de tudo isso que a gente está falando, o emocional, sim, fica em risco dentro da corporação Mormon. Ah, mas todas as igrejas é assim. Tudo bem que todas as igrejas é assim, que todas as seitas são assim, mas eu estou falando do raio da corporação Mormon, que é onde eu passei 40 anos e vou falar de lá. Muita gente comenta às vezes, mas toda igreja é assim, e daí que toda igreja é assim? Eu sei que muitas igrejas são assim, ou muitas seitas são assim, mas e daí? Eu falo do que eu conheço. Eu já falei que eu não venho aqui dar palpite da corporação Mormon. Eu venho falar o que eu vi por 40 anos lá dentro. Que nem eu falei no começo agora desse podcast todo sobre o machucado emocional que você carrega de lá. Porque é algo que temos que prezar. Nosso emocional é nosso. As pessoas machucam e vão embora. Então o que você tem que fazer? Cuidar. Ninguém pode cuidar de você, é interno isso. Aí a corporação Mormon te machuca. Aí quando você descobre toda a verdade, você sai. E você ainda que está errado, você descobriu a verdade, você sai machucado de todas as formas. Aí é só com você. Aí o seu trabalho é tentar buscar forças. Buscar pessoas que passaram mesmo com você. Participar de trabalhos como esse do podcast, onde a gente cria uma corrente do bem, a gente conversa entre nós. É isso. Mas ainda tá difícil. Pô, tem uns profissionais da psicanálise. Igual eu falei aqui, vou deixar aqui na descrição. Bia Psicanalista, procure para saber sobre ela. Pode te ajudar muito. Então, isso é importante de falar. Dentro da igreja Mormon, não é diferente, muitas das vezes, do que fora. E às vezes dá a impressão de ser pior. Principalmente, eu, vivendo todo aquele tempo lá, que já vi líderes, entre outras coisas, entre muitas coisas que eu vi, né? Aquelas falcatruas, aquela capivara mais suja mesmo que pau de galinheiro, né? Cometerem coisas que você fala assim, pô, nem quem eu conheço fora fez. Nem quem eu conheço fora da igreja fez isso, e a pessoa vai lá e fez. E sabe o que acontece com muitas dessas pessoas que fizeram essas coisas? Ainda estão como líderes lá. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão com o emocional das pessoas nas mãos. São os lobos com os cordeirinhos ali para eles fazerem o que eles quiserem. Mas você fica falando de emocional, é porque machuca lá dentro essas pessoas. São pessoas abusadoras dentro de si. Pessoas realmente que vão lá e querem subjugar vocês, abusadoras do emocional. Então, tem que tomar cuidado com isso.
Então, se você está pretendendo conhecer a corporação Mormon, mas eu quero ir, vá. Mas saiba que muitas pessoas que estão aqui do nosso lado, nessa corrente do bem, gostaria que lá no início alguém tivesse avisado pelo menos como que é, para depois não ser um choque tão grande, embora que isso é inevitável. Vão fazer uma coerção, tem algum momento que vão te levar para o templo e você vai levantar as mãos, você vai baixar a cabeça e falar sempre um monte de coisa, doar seus bens, seus talentos, tudo para a igreja Mormon. Sabe para quê? Para aquela alta cúpula lá. Já te falaram isso, você que está conhecendo a igreja? Tem a alta cúpula lá, isso, a presidência, conselheiros, apóstolos, né? Que dizem que são profetas, videntes, reveladores, que se não profetizam e não são videntes de nada, mas estão lá andando de jatinho e tal. Não, estamos comandando a igreja, lógico. Quem que não quer comandar a igreja do jeito que vocês fazem? É isso. Cuidem do emocional de vocês. Uma pedra preciosa que precisa de cuidados, o emocional. As pessoas podem machucar facilmente, mas depois você que fica com isso. Então cuide. E se precisar de ajuda, busque ajuda. Existem profissionais para isso. Só você conhece onde está as suas goteiras. Tem um ditado famoso que fala isso, porque é verdade, porque perdura por várias décadas, por vários anos, ditados como esse. A sua mente é um campo florido que deve ser regado. Não tem sempre ditados assim? Por quê? Por que perduram esses ditados? Porque é a realidade. Você tem que cuidar de algo invisível para as outras pessoas, que é o seu emocional. As pessoas vêm e machucam, mas você tem que ter os cuidados dele. E a corporação Mormon realmente deixa sequelas onde você pode sim se curar e viver uma vida plena fora dessa corporação. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.